Olá, irmãos, tudo bom com você? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro do vosso coração. Esse é o meu canal, Os Fiéis Galácticos de Jesus Cristo. Depois eu vou mudar o nome, escolher um nome melhor. Se você puder dar uma sugestão também, coloque aqui nos comentários. Eu preciso trazer esse vídeo aqui, onde uma médium, uma espírita, explica como praticava mediunidade dentro da CCB, onde ela conta que ela fazia adivinhações e revelações dentro da CCB, e as pessoas procuravam ela para ter essas visões e revelações, e ela, para não dizer que ela era uma médium, que ela recebia guia, espírito, né, mensagens ocultas, ela dizia que era uma revelação, que era um sonho, e por muitos anos ela fez adivinhações dentro da CB. Eu acho que uma coisa muito grave que tem que ser analisada, porque muitos se gabam, diz que lá tem o Espírito Santo, que os homens são usados por Deus. Como que essa mulher ficou muitos anos fazendo adivinhações dentro da congregação, sendo que na própria Bíblia fala que Paulo, ao chegar em Atenas, na Grécia, tinha uma moça que tinha um espírito de adivinho, e quando ele chegou, falou assim, ela veio, chegaram-se os homens de Deus, e Paulo falou que tem um contigo, expulsou o espírito de adivinhação dela, e no mesmo momento ela parou de adivinhar, e ainda até os seus donos, que ganhavam muito dinheiro com aquelas adivinhações, ficaram bravos com Paulo e com os outros discípulos, né? Então veja aqui o que essa mulher faz, esse forte relato. Olha só o que ela diz aqui, gente. Minha mãe é evangélica, da Congregação Cristã no Brasil, que é a Igreja do Véu. A do véu, sim, que é bem Sim, fervorosa, né? sim, eu fui testemunhada 12 anos de lá. Tenho que te dizer que eu não tive zero problema. E eu pratiquei a minha mediunidade em todas as igrejas que eu passei. Só que eles têm uma forma de falar diferente. Então, o que era mediunidade para mim, para eles é revelação, é o Espírito Santo usando. Entendi. Então, o que era mediunidade para mim, para eles é revelação, é o Espírito Santo usando. Entendi. Então era muito comum que eu desse um recado e eles entendessem muito bem, inclusive me procurassem, mas entendiam de uma outra forma. Gente, que barato. Então, dentro Dentro da igreja, da da congregação. congregação, é a Congregação Cristã do Brasil, né? Isso. Você trazia mensagens, ainda pré-adolescente, 12 Uns anos? 12 anos mais ou menos eu já estava lá. E depois, quando eu fui chegar em Brasília, eu continuei frequentando a congregação. Então, na fase adulta, era ainda mais nítido e mais tranquilo. Eu dava os recados, mas eu dizia que era uma revelação ou um sonho. Quando eu dava os recados, mas eu dizia que era uma revelação ou um sonho. Quando eu tinha muito medo de dar o recado nessa época, eu dizia que era um sonho. E aí eu contava o recado em forma de sonho e ficava mais fácil das pessoas aceitarem. Mas nunca tive um problema com nenhum Que barato. evangélico da congregação. Pelo contrário, eu gosto muito deles. Ainda hoje, quando eu quero ir a um culto, não tem problema, eu vou. Você vai. Vou tranquilamente. Uhum. Quando meu coração Gente, que grave esse comentário dessa mulher, né? Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com esses espíritos da adivinhação. Eu conheci muitos irmãos ao longo da história, gente. Dizia aqueles comentários, né? Que pessoas que faziam até coisas erradas para ter esse tipo de adivinhações. E quando entrava dentro de uma casa, de uma visita, eles adivinhavam coisas terríveis, irmãos, né? Porque o nosso passado, o adversário, ele consegue saber, né? Agora, o nosso futuro está escondido nas mãos de Deus. E essa mulher diz que ela entrava dentro da igreja e fazia ali adivinhações e revelações. Para não ser descoberto que ela era uma médium espírita, ela fazia o quê? Ela dizia que era uma visão, que era uma revelação e que era um sonho. Porque sabe que os crentes iam aceitar. E o pior que ela relata aqui é que as pessoas iam atrás dela para ter essas adivinhações. Olha o perigo, gente. Olha o perigo, né? E não tinha ninguém para perceber isso, esse espírito. Não é complicado isso, gente? Não é? Vamos ver aqui o que aconteceu com Paulo quando ele encontrou com uma moça que tinha esse mesmo espírito de adivinhação. Está escrito em Atos 16, 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, está seguindo a Paulo e a nós. Esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez
ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e a Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, porque havia expulsado o espírito da moça. E nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram-lhe açoitar com varas. Olha para você ver, né? Isso sim era ser perseguido pelo evangelho, né? E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando-os os carcereiros que os guardasse com segurança. Olha só. Então aqui você vê Paulo que encontrou. Agora essa moça vem e diz que passou por muitos anos dentro da CCB, pregando e profetizando, e as pessoas lhe procuravam. E até hoje ela diz que congrega para receber adivinhações e profecias. Isso é muito grave, gente. Por isso que nem todos que adivinham, nem todos que pregam, tem que tomar cuidado, nem tudo é o Espírito Santo. Ela mesmo disse que eles acreditavam que era o Espírito Santo. Vamos ver a última vez aqui, 1 minuto, para a gente encerrar esse vídeo aqui. Comente aí, deixe seu like e se inscreva nesse novo canal, Júnior, os Galácticos. É evangélica, da Congregação Cristã no Brasil, que é a Igreja do Véu. A do véu, Sim. que é bem fervorosa, né? Sim, eu fui testemunhada 12 anos de lá. Tenho que te dizer que eu não tive zero problema. E eu pratiquei a minha mediunidade em todas as igrejas que eu passei. Só que eles têm uma forma de falar diferente. Então, o que era mediunidade para mim, para eles é revelação, é o Espírito Santo usando. Olha, o que era mediunidade para ela, o povo da congregação, é o que? Revelação e profecia. Então, o que era mediunidade para mim, para eles é revelação, é o Espírito Santo usando. Então, era muito comum que eu desse um recado e eles entendessem muito bem, inclusive me procurassem, mas entendiam de uma outra forma. Gente, que barato. Então, dentro da igreja, da congregação. Da congregação, é a Congregação Cristã do Brasil, né? Isso. Você trazia mensagens ainda pré-adolescente, 12 anos? Uns 12 anos, mais ou menos, eu já estava lá. E depois, quando eu fui chegar em Brasília, eu continuei frequentando a congregação. Então, na fase adulta, era ainda mais nítido e mais tranquilo. Eu dava os recados, mas eu dizia que era uma revelação, ou um sonho. Quando eu dava os recados, mas eu dizia que era uma revelação, ou um sonho. Quando eu tinha muito medo de dar o recado nessa época, eu dizia que era um sonho. E aí eu contava o recado em forma de sonho e ficava mais fácil das pessoas aceitarem. Mas nunca tive um problema com nenhum evangélico da congregação. Pelo contrário, eu gosto muito deles. Ainda hoje, quando eu quero ir a um culto, não tem problema, eu vou. Você vai. Vou. Paulo, quando percebeu que era um espírito de adivinhação naquela moça, o expulsou, né? Essa mulher fica dentro da congregação fazendo visões, revelações, e o povo acha que é profecia e revelações de Deus, onde ela mesma assume que vocês reconhecem que ela sabe que não é, mas que vocês falam que é profecias e revelações. E ela mesma sabe que não é, mas ela não fala para vocês. Mas muitos procuram ela para saber essas adivinhações. Qual é a sua opinião sobre isso? Comente aí, deixa o like, compartilhe esse vídeo nesse novo canal. E se você tiver uma sugestão para esse novo canal aqui, coloque embaixo nos comentários. Os melhores comentários serão analisados e nós vamos mudar, colocar nesse canal. Então, comente aí qual que é a sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Nem tudo é Deus, né? Nem tudo é Deus, né?